Educar é estressante. Primeiro tópico que a gente vai conversar. Por que que educar é estressante? Eu gosto de organizar esse assunto em duas questões. Primeiro, como é que esses pais foram educados? Quais são as expectativas que eles têm em relação aos seus filhos? E como eles querem se diferenciar dos seus pais? E a segunda questão é a própria expectativa que esse pai cria em torno do seu filho em relação ao futuro dele. Será que esse pai está projetando nessa criança alguma coisa que ele gostaria de ter sido ou de ter feito e agora quer se realizar nessa criança ou nesse adolescente? É exatamente essas questões que fazem com que o educar se torne estressante. Quando a gente educa, a gente traz muito do que nós vivemos com os nossos pais. Então, a gente, digamos assim, imita em algumas coisas o que os nossos pais fizeram conosco. Muitas dessas coisas são válidas e elas são passadas de geração para geração. Mas tem outras que a gente não consegue imprimir novamente, ou seja, fazer da mesma forma. Porque vivemos num ambiente diferente, num contexto diferente, em que as relações também são diferentes. Então, primeira coisa que eu tenho que entender por que o educar o meu filho está estressante. Será que eu tenho trazido muito daquilo que os meus pais fizeram comigo, que deu certo comigo, mas tinha um outro contexto e eu tento trazer agora, e o contexto ele não é favorável a isso? Uma outra questão. Será que quando eu educo meu filho, eu educo naquela perspectiva de que eu quero dar para ele o melhor que eu puder, que eu quero dar a ele aquilo que eu não tive na idade dele? E será que educar tem que ser assim? Só porque você não teve determinadas coisas, então você quer oferecer para o seu filho? Será que essa é uma expectativa saudável? Ou será que a expectativa saudável é você construir esse jeito de oferecer para o seu filho aquilo que você pode dar dentro das suas condições e dentro do ambiente que você está construindo com a sua família? E o outro ponto que a gente tem que pensar muito nessa relação é que expectativa você tem do seu filho? Você educa o seu filho para quê? Para que ele realize o quê? Essas realizações que você quer que ele tenha, elas estão baseadas naquilo que você está criando dentro do seu filho para que ele tenha autonomia, para que ele tenha busca, para que ele estruture o seu pensamento, que ele possa, nesse ambiente, construir uma autoestima que lhe possibilite as ferramentas emocionais para ele correr atrás daquilo que ele deseja? Ou a expectativa que você tem é que ele realize aquilo que você não realizou? Isso é uma projeção. Então, já que eu não fui médica, então eu vou projetar no meu filho, eu quero que ele estude para ele ser médico. Eu sou um advogado, eu quero que meu filho seja advogado porque ele também vai tomar conta dos negócios da família. Essas expectativas que você tem criado nesse ambiente que você cria o seu filho, são suas ou são para ele construir as deles? Não tem problema se você quer transmitir o seu negócio para o seu filho, desde que para ele faça sentido caminhar na mesma estrada que você caminhou. Então, esses três aspectos, será que eles não estão colaborando para o seu estresse na hora de educar a sua criança? Agora vamos para o segundo tópico dessa conversa, o ambiente. E vamos partir do princípio que ambiente é concebido, formado por pessoas e por lugares. Exatamente. Dois elementos que vão impactar demais na educação dos filhos de vocês. O ambiente e as pessoas, eles vão trazer valores, princípios e objetivos. Então, quando eu estou num ambiente que é favorável eu aprender princípios, valores e objetivos, e nesse ambiente as pessoas também, elas caminham nessa mesma perspectiva de ter valor, de ter objetivo, de ter um princípio, então
este ambiente, ele vai favorecer você a encontrar os melhores caminhos para educar os seus filhos de uma maneira menos estressante. Se lá no primeiro tópico a gente falou das expectativas dos pais e da questão cultural de como você foi educado, esses dois elementos eles vão se ligar ao ambiente, porque no ambiente você reproduz valor, princípio e objetivo. Então, se está estressante, o que você precisa parar para pensar? Quais são os valores que eu tenho trazido para que o meu filho se torne uma pessoa que eu desejo? E que valores, que princípios eu tenho trazido para que meu filho seja a melhor pessoa que ele almeja? Então, a gente tem duas expectativas caminhando juntas. A expectativa do pai em relação a princípios, valores e objetivos, e a própria expectativa do filho que está sendo construída ao longo dessa educação. Então, dependendo desse ambiente, dependendo das pessoas, esses valores, princípios e objetivos, eles podem ser corroborados, ou seja, fortalecidos, ou eles podem ser destruídos. E quando a gente fala de princípio de valor e de objetivo, a gente fala de quê? De estruturas cognitivas e estruturas psicológicas que vão favorecer aos nossos filhos lá na frente tomar as melhores decisões de acordo com o contexto que ele estiver inserido, considerando o ambiente e considerando as pessoas que estão ali. E o que a gente tem visto é que, às vezes, os pais têm princípios e valores e certos objetivos, só que os filhos estão em ambientes, por exemplo, ambientes escolares, que não são compatíveis com esses princípios, com esses valores e com esses objetivos. E aí o que você causa? Um estresse danado, porque você ensina uma coisa e cobra uma coisa em casa, no ambiente familiar, e na escola, ou no grupo de amigos, ou no curso X, no curso Y que ele está fazendo, os princípios, os valores e os objetivos são outros. E aí, como é que você equaliza isso de uma maneira que vá preparando o seu filho para, diante de princípios e valores tão distintos daqueles que são aprendidos na sua casa, ele consiga se firmar naquilo que vai dar segurança para ele, para que ele não seja levado para um caminho que você não deseja que isso aconteça. Então, veja, é estressante porque o tempo inteiro estamos alerta, ou em alguns momentos nós relaxamos e é aí que surge o estresse de você, entre aspas, está perdendo seu filho para questões do mundo que você não quer que aconteça. Olha quanta coisa importante. E se você pensa lá na sua expectativa, será que isso tudo está alinhado? Não sei, pensa comigo. E agora, para continuar falando que educar tem sido estressante, vamos para o terceiro elemento que eu trouxe para vocês na introdução desse vídeo, que se relaciona com esse estresse que vivemos de educar os filhos. Nós estamos falando da tecnologia. E quando eu falo em tecnologia, então vamos pensar nas redes sociais, nos aparelhos tecnológicos que nos permitem estar conectados o tempo inteiro com o mundo. E isso é um hábito já comum para essa geração. Pessoas da minha idade, com mais de 50 anos, nós somos considerados o quê? Pessoas que foram aprendendo a lidar com a tecnologia. Nós não nascemos nessa era. Já os nossos filhos, eles nasceram nessa época, eles já nasceram, digamos assim, plugados em tudo isso que é tecnológico, em tudo isso que é imediato, em tudo isso que acontece numa fração de segundos. E a questão da tecnologia, ela é bastante complexa. Então, a gente tem pessoas que falam totalmente contra o uso da tecnologia na criação dos filhos, tem pessoas que falam que não é tanto assim, e tem pessoas que ainda não perceberam a dificuldade e o perigo que essas mídias, essas redes sociais, que essa tecnologia pode trazer na criação dos nossos filhos. Exatamente. Por quê? Nós temos perfis de famílias que usam a tecnologia favoravelmente à criação dos seus filhos e à projeção de um futuro, e nós temos famílias que estão meio perdidas nessa questão e
tem caminhado como folhas ao vento. Quando um diz uma coisa, caminha para esse lado. Quando o outro diz outra coisa, caminha para o outro lado. E tudo isso fica muito mais complicado quando temos pais e mães que trabalham o dia inteiro e os seus filhos são confiados a outras pessoas para que eles sejam cuidados. Isso é muito complicado e a gente não pode perder isso de vista. A tecnologia, como tudo na vida, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Agora, como é que você vai lidar com isso? O filtro para um bom uso da tecnologia, das mídias, das redes sociais, de todo esse aparato em que estamos inseridos no nosso ambiente, seja familiar, seja acadêmico, seja emocional, seja profissional, a gente precisa ter o filtro pelos nossos princípios, pelos nossos valores e pelo nosso objetivo, considerando o ambiente que temos construído e oferecido para os nossos filhos. Então, como é que você vê? Eu não sei, tem famílias que usam o celular, as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, o Facebook, o YouTube, qualquer coisa, às vezes como babá, às vezes como entretenimento, às vezes como ferramenta de controle do que os filhos estão fazendo e muitas vezes para passar o tempo, para não deixar essa criança, esse adolescente sem fazer nada, porque os pais têm medo que eles não façam nada, que não tenham o que fazer. Tem uma falsa crença de que quanto mais eles estiverem ocupados, menos bobagem, menos coisas ruins eles podem fazer. Mas será que isso é verdade? Qual é a sua expectativa? Como você tem usado essas ferramentas tecnológicas no cotidiano da sua vida, no seu ambiente? Como é que você enxerga isso? Quais são os princípios e valores que você tem conversado ou não com os seus filhos? E agora vamos falar do quarto elemento, relacionamentos. Por que educar os filhos tem sido tão estressante? O que eu tenho observado em textos que eu leio, em famílias que eu atendo, é que os relacionamentos familiares, eles estão, em alguns casos, superficiais, em outros casos, sufocantes, e em outros casos a gente não sabe nem dizer como é que eles estão. E tudo isso é decorrente da vida corrida, alucinada e estressante que temos vivido. Muitos pais têm ocupado o dia dos seus filhos com inúmeras tarefas. Com a escola, com o inglês, com o judô, com a natação, com a aula de espanhol, com os terapeutas quando eles são necessários, e vai ocupando todos os horários, todos os tempos que essas crianças, esses adolescentes têm, na tentativa de prepará-los melhor para a vida. Só que quando você ocupa todo esse tempo e você não deixa um tempo para que essa criança, esse adolescente não faça nada, ele perde algumas oportunidades de crescimento, de amadurecimento. Um outro fato muito complicador que a gente tem em relação aos relacionamentos, que eu comentei que é sobre a superficialidade, é que assuntos vocês têm conversado com os filhos de vocês. Como é que está o grau desse relacionamento? Vocês só se relacionam para corrigir, para sancionar, para dar bronca, para reclamar, ou vocês se relacionam para se conhecer, para construir uma relação sólida, principalmente na primeira infância, porque isso vai dar a base para o seu relacionamento mais saudável na adolescência. E na adolescência, são tantas mudanças que os filhos passam. Como é que você se relaciona com esse adolescente? É um momento crítico, é um momento em que eles querem se firmar como pessoas, que eles querem se diferenciar dos pais, e aí tem os conflitos. Como é que esses conflitos são resolvidos? Qual é o limite que você tem dado para que ele se coloque e o limite que você tem dado para que ele te ouça porque ele não está certo em algumas colocações, em algumas falas, em algumas ações que ele tem decidido tomar? Como é que está esse relacionamento? Eu vejo que muitas vezes os relacionamentos são superficiais entre os pais. E quando eles têm momentos para ficarem sozinhos, sem a tecnologia, sem o pai ou sem a mãe, sem os irmãos, sem a escola, sem aquele monte de atividades, é como se dois estranhos estivessem convivendo no mesmo espaço. E aí, é assim que tem sido? E é por isso que está ficando tão estressante educar seu filho? E agora?
Como é que você pode caminhar diante de tantos questionamentos que eu te fiz agora para educar de uma maneira menos estressante? Então, em relação a como você foi educado pelos seus pais e as expectativas que você tem sobre o seu filho e as que ele tem sobre ele mesmo, a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Nós muitas vezes educamos nossos filhos tendo como referência a maneira como fomos educados. E isso não tem problema, desde que você consiga enxergar os aspectos positivos e os negativos da sua experiência. E a partir daí, ressignificar aquilo que você viveu, aquilo que você sentiu, para você construir a sua maneira de educar e de se relacionar com seu filho. É lógico que nesses momentos pode ser que haja algum atrito entre você e o avô e a avó dessa criança. Por quê? Porque você vai educar de uma maneira contextualizada, considerando o seu conhecimento, considerando os tempos que vivemos, considerando os ambientes, as influências, todo o conhecimento que você adquiriu, aquilo que te marcou, tanto positiva como negativamente. O interessante é que você, pai, olhe para suas experiências, para sua vivência de filho, aquilo que você passou, o como você foi educado pelos seus pais, e você consiga filtrar aquilo que trouxe de sólido e que você tem até hoje, que foi graças a isso que você se tornou o que você se tornou. E aquele resto que te fez mal em algum momento, ou que você olha para trás e fala, não, isso eu não faria com meu filho, isso você filtra. E aí você constrói para estas situações ações e procedimentos muito característicos seus e da sua esposa ou do seu marido em relação à criação da sua criança. Sobre as expectativas, preste bem atenção. A sua expectativa, ela precisa ser uma expectativa equilibrada. Todos os pais querem que os filhos sejam os melhores, que tenham sucesso, que sejam felizes e que não sofram. Só que a vida não é assim. Os seus filhos, muitas vezes, eles terão sucessos, mas também terão fracassos. Eles irão se frustrar. E é graças a esse movimento de dar certo e de dar errado e de olhar o que errou e acertar, é que vai fazer deles pessoas fortes para o enfrentamento de todas as demandas da vida. É o que tem acontecido com você. E diante de uma dificuldade, você busca ou dentro de você uma forma de resolver o problema, ou você busca ajuda fora, certo? Então, alinhe as suas expectativas com as expectativas que seu filho tem em relação a ele. Porque, por menor que ele seja, ele começa a criar expectativas, desejos, sonhos, e aí a gente vai alinhando isso, de modo que essas expectativas sejam exequíveis e que a gente consiga criar crianças, adolescentes, para que sejam futuros adultos, que diante das dificuldades consiga resolver problemas. Tudo bem? E em relação ao ambiente, Cléo, como é que eu posso lidar com isso para que educar os meus filhos não seja tão estressante como tem sido? Lembra que eu falei que ambientes são pessoas e lugares. Uma coisa é fato, você nunca vai conseguir colocar o seu filho numa redoma de vidro para protegê-lo de ambientes e protegê-lo de pessoas. E por que você não vai conseguir fazer isso? Porque eles vão querer viver, eles vão querer experimentar, eles vão errar, eles vão acertar, eles vão sofrer, eles vão se frustrar, eles vão amar, eles vão ser felizes, eles vão viver tudo isso que você viveu. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você passou por tudo isso e quer encontrar uma maneira melhor para os seus filhos passarem. Então, a saída para resolver o estresse de ambientes e pessoas é balizar a educação que você dá para os seus filhos em princípios, em valores, em objetivos. E aí, quando você vai no dia a dia, nas tarefas do dia, na rotina, nas conversas, nas chamadas de atenção, nos pequenos castigos que são necessários, nos pequenos cortes de coisas que se gostam, porque fez alguma coisa errada e por isso perdeu o benefício que tinha, são nesses pequenos momentos do dia a dia, de uma nota baixa que tirou e que tem que assumir por que tirou a nota baixa e que tem que criar a forma para melhorar essa nota, daquele quarto que tem que arrumar e que deixou de arrumar, tudo isso vão criar ganhos e perdas.
vão criar expectativas, sejam elas boas ou ruins. Porque a nossa vida, ela é assim. Ela é formada por camadas de aprendizagem. Então, quando você consolida no seu dia a dia, no relacionamento com seu filho, os valores, os princípios e os objetivos que para a sua família são os mais importantes, o seu filho, sua criança, seu adolescente, ele vai pautando as decisões dele, pautando o comportamento dele por esses parâmetros. E quando esses parâmetros eles são muito sólidos, mesmo que seu filho e sua filha errem em algum momento, ou façam alguma coisa que te deixe muito chateado, você vai ter como retornar, explicar para ele que aquela decisão não foi certa, que aquela pessoa não é a mais indicada para ele se relacionar, que aquele ambiente não é saudável para ele frequentar. Por quê? Porque você consolidou um alicerce de princípios e valores muito robusto, que isso vai gerar para ele atingir os objetivos que ele tem na vida dele. Então não adianta proibir tudo e não adianta você querer resolver tudo para o seu filho. Você tem que ir aos pouquinhos dando as ferramentas necessárias para que ele, dentro da idade dele, dentro da capacidade que ele tem de resolver os seus próprios probleminhas, considerando os princípios da sua família, os valores da sua família e o objetivo que essa família quer no futuro para todas as pessoas ali envolvidas. Então, alinha isso, pense aí com a sua esposa ou com o seu marido, quais são os valores dessa família, quais são os princípios, quais valores e princípios são inegociáveis nessa família. Isso você precisa ter clareza. Agora, tecnologia. Por que está sendo tão estressante educar os filhos considerando a tecnologia? Será que ela é vilã ou será que ela é o herói da história? Tudo vai depender de algumas coisas que nós já conversamos. Vai depender da sua expectativa na criação dos seus filhos, vai depender dos princípios e valores que você educa os seus filhos e vai depender do ambiente onde você educa os seus filhos. Hoje em dia, é assim, indiscutível que a tecnologia ela está em todas as áreas da nossa vida. Agora, por exemplo, nós estamos conversando usando uma tecnologia. O problema não é a tecnologia, o problema não é o celular, o problema não é o vídeo do YouTube, o problema não é o meme do Instagram, o problema não é nenhum desses. O problema do uso da tecnologia ou da tecnologia ser o fator que estressa na educação dos filhos é como é que essa tecnologia é usada, qual é o princípio e o valor que essa família tem em relação à tecnologia. Eu tenho enfrentado no meu cotidiano profissional, tanto como professora, como psicopedagoga, que orienta famílias, que ajusta rotinas, que faz mentoria, sobre a questão da tecnologia. Ai, quanto tempo de tela? Pode dar tela? Não pode dar tela? Como é que eu tiro? Porque ele faz birra. Isso não é só chegar e falar, a partir de hoje você não vai usar mais a tela, a partir de hoje você não vai mexer mais no videogame, a partir de hoje você não vai fazer tal coisa. Não é assim que funciona. Sabe por quê? A gente precisa perceber qual é a expectativa que você tem em relação ao seu filho, a sua criança, seu adolescente, em relação ao manejo do uso do celular, dos jogos de videogame, de ter uma rede social. Qual é o objetivo? E dentro desse objetivo, qual o princípio e valor que você tem ensinado para ele fazer esse manejo? Porque eu vejo muitas famílias proibindo o uso, mas que os seus filhos dão um jeito de ter o acesso. Então, o problema do uso da tecnologia e que faz você ficar estressado na educação dos seus filhos, que você tem brigas homéricas porque não quer largar o celular, e tem na internet um monte de meme de pais pegando o telefone celular, jogando no chão, estragando, criança fazendo birra, porque até essas aberrações eu já vi, não está no celular, mas está na maneira como essa família, ela criou o ambiente que favoreceu esse comportamento. Então a pergunta que eu te faço é, como você usa essa tecnologia ou outra qualquer, na educação dos seus filhos? É para quê? É para ocupar o tempo dele?
É para você ter um pouco de paz para você comer? É para você ter sossego na hora de ir ao restaurante? É porque você não tem o que falar com o seu filho, com a sua filha, sua criança ou seu adolescente? O uso da tecnologia, eu acho que é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque primeiro nós pais precisamos entender como a gente usa e por que a gente usa. A partir de qual princípio, de qual valor a gente utiliza essa ferramenta. Para depois eu analisar como é, com que princípio, com que valor que meu filho está usando. Que exemplo eu sou para que ele construa um manuseio mais adequado dessa ferramenta. Então, antes de você fazer qualquer coisa, de falar que a culpa por seu filho ou da sua filha estar do jeito que estão e tá deixando a família toda estressada porque não consegue se libertar disso, e que de fato tem estudos que falam que causa vício, dependência, limita o desenvolvimento cerebral, dificulta a comunicação, tem tudo isso. Mas para eu mexer nisso, dependendo da situação que você está na sua casa, muitas vezes você vai precisar de uma ajuda terapêutica, tanto para os pais como para as crianças. Então não é uma regrinha de dizer quantas horas por dia, é qual é o objetivo. Qual é o princípio? Qual é o valor? Então, isso você, pai e mãe, tem que ter clareza primeiro, para depois imprimir uma mudança no ambiente, na rotina da sua família. Então, não tem uma receita, não tem uma fórmula, não tem uma orientação pontual que eu posso vir aqui e dar. Para os outros temas, até posso, mas para esse da tecnologia, a gente precisa sentar e conversar. Porque onde há um excesso de tecnologia, um excesso de celular, um excesso de TikTok, um excesso de Instagram, um excesso de jogo, um excesso significa que há uma falta. E aí você precisa pensar, qual é a falta? E aí a gente vai cair no último tópico dessa conversa, que é o relacionamento. E agora chegamos no último tópico dessa conversa, que é o relacionamento. Como é que está esse relacionamento? Você sabe se relacionar com seu filho, com a sua filha? Você tem assuntos? Você se interessa pelo que ele aprende, pelo que ele sabe, pelo que ele quer conversar? Muitas vezes, pais cansados, estressados do cotidiano, da vida, eles acabam ficando sem paciência de conversar, de ouvir um pouquinho os seus filhos. Sejam as bobagens mais simplesinhas, que para ele não é uma bobagem, como dos problemas e dos medos e até do receio de trazer para você aquilo que ele está vivendo. Então, quando eu tenho um excesso de telas, quando eu tenho uma fuga para o virtual, eu tenho que tomar cuidado, porque significa que pode ter uma falta. Eu não estou dizendo que toda fuga para o virtual significa que exista uma falta de alguma coisa, porque tem muitas coisas para se discutir em relação a isso. Mas o que eu posso dizer para você é que se há um relacionamento bastante sólido, bastante saudável entre pais e filhos, o espaço do uso dessas telas, dessa tecnologia, ela diminui. Eu sei que para você é complicado ter um relacionamento mais robusto com seu filho, com a sua filha, seja pequeno, seja adolescente, né? Por quê? Porque você trabalha o dia inteiro, chega cansado. Mas aí, tem uma coisa que eu vou te falar. E que não tem argumentos contra fatos. A partir do momento em que você decidiu ser pai ou ser mãe, você traz consigo todos os bônus da maternagem e da paternagem, mas você também traz todos os ônus desses dois espaços, de maternar e de paternar. E esse ser que você tem aí, que foi... Eu sempre falo que filho é presente de Deus, né? E é um presente com tempo limitado. Então, eu falo que esse presente, ele veio desmontado, digamos assim, e ele precisa ser montado. Só que para você montar esse presente, para ele funcionar bem, você precisa usar as ferramentas corretas. E no relacionamento, o diálogo, a presença, a conversa, o acolhimento e a capacidade de ouvir são fundamentais
para que a educação não se torne algo estressante dentro da sua casa. Então veja como é que está o seu relacionamento. Você conversa com seu filho, com sua filha? Você consegue desenvolver um diálogo com ele, só você e ele, só você e sua criança, ou só você e seu adolescente? Mas um diálogo sem só ter cobrança, ou só ter ensinamento. Você consegue dialogar coisas da vida com ele? Pense nisso. Porque o relacionamento, ela é a base de um adulto com maior capacidade de resolver problemas, de superar frustrações e de se desafiar o tempo todo na vida para ser uma pessoa melhor. E essa foi a nossa conversa. Eu espero que você tenha gostado e que, se esse vídeo fez sentido para você e se te ajudou de alguma forma, compartilha com quem você gosta ou com quem você não gosta. E se você acha que tem alguém que você conhece que está passando por dificuldade e precisa ouvir alguma coisa que traga uma luz no fim do túnel sobre esse assunto, compartilha nosso vídeo, comenta. Qualquer comentário já vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo pode chegar para mais pessoas. Então, tchau e até uma breve.